Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Então hoje nós vamos iniciar os vídeos mais específicos sobre avaliação de carros usados pré-compra. Se você vai comprar um carro, o ideal é que você contrate um avaliador. Mas caso você queira aprender a fazer essa avaliação, então esse vídeo é para você. Esse é o primeiro de vários. Então vamos começar. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer quando eu vou avaliar um carro? Eu vi um anúncio em algum site, eu vi o anúncio, passei ao lado de uma revenda, vi um carro que eu gostei. Então qual a primeira coisa a fazer? Pessoal, a primeira coisa a fazer é conseguir com o consultor que vende o carro, consultor de vendas, conseguir a placa do carro e o documento do carro. Então você vai fotografar ali o documento. O manual você vai verificar as revisões que o carro teve, os carimbos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então aqui eu tenho o manual, um exemplo aqui. E aí aqui eu vou ter os carimbos. Como esse carro ele foi vendido 0 km em janeiro de 2023, a primeira revisão foi em janeiro de 2024. Então eu observo aqui que esse carro rodou pouco mais de 7.000 quilômetros em um ano. Aí eu vou checar o quê? Eu vou checar um outro carro agora. Ou esse carro, caso quando eu chegue para avaliar ele já tenha passado mais tempo, ele já tem uns 2 anos, por exemplo. E é o mesmo dono. Vamos supor que não mudou o dono. Então eu vou fazer o seguinte cálculo. Aqui nesse exemplo, né, o carro rodou 7.000, quase 8.000 quilômetros, né, 7.700 quilômetros em um ano. Vamos supor que eu esteja indo olhar esse carro 2025, janeiro de 2025, né? Então é interessante encontrar no odômetro do carro, aí entre aspas a quilometragem do carro, o dobro disso, né? Porque ele já vai ter 2 anos. Então, logicamente, até 16.000 quilômetros rodados, quando ele tiver 2 anos, desde que tenha sido o mesmo dono, o primeiro dono, o único dono. Se o carro foi vendido e uma outra pessoa rodou, esse cálculo já não é mais correto, porque o próximo dono ele pode ter rodado mais ou menos, né? Isso vai de cada proprietário do carro e de cada época, né? A pandemia, por exemplo, os carros pouco rodaram. Além do carimbo, assinatura, a concessionária que fez, você deve entrar em contato com o concessionário, porque existem as falsificações. Às vezes mandam fazer o carimbo e saem carimbando o manual. E quando o dono vai comprar, ele encontra o manual todo carimbado, né? Então, esse é o primeiro cuidado de uma avaliação para compra. Nós temos que ver, né, fazer esse cálculo primeiro para saber se o carro foi feita a revisão, né? O carro está na garantia, por exemplo. Se não foi feita a revisão, perdeu a garantia. Alguns casos tem até como recuperar a garantia, outros não, depende do prazo, né, que passou da revisão e não teria sido feita, né? Então esse é o primeiro ponto que você deve olhar no carro, tá? O manual vai te mostrar, né, se o dono realmente fez a revisão na concessionária, o quanto rodou, quanto está marcando no odômetro, se faz sentido, se o cálculo é coerente com o que está mostrando no odômetro, né? Caso não seja, significa que foi adulterado? Ainda não, mas já é um ponto a se observar, tá? Então a outra questão é você
verificar o documento do carro, né? De posse do documento do carro, você pode consultar sites especializados que vão fazer ali uma pesquisa sobre o carro e vão entregar o histórico do carro, né? Eu não vou citar aqui no momento o site, tá? Mas é simples, você pode procurar no Google, você vai encontrar sites especializados nesse tipo de serviço, tá? Então, pessoal, é o primeiro ponto. Com essa pesquisa através do manual do carro, da foto do documento, entrando em contato com a concessionária para saber se é verídico realmente, vai entregar a placa do carro, e a concessionária tem no computador o histórico das revisões, se realmente foi feito ou não. Deixa eu passar aqui a câmera para mim agora. Então, aí o que acontece é que se você encontrou o manual carimbado, vamos supor, o carro tem 2 anos, primeiro ano rodou 7 mil, no segundo ano está com 14 mil, né? Então é um carro que provavelmente não sofreu adulteração. É um dos pontos mais importantes para se verificar. Eu diria que era a primeira coisa que você vai verificar num carro seminovo, tá? Quando o carro já está um pouco mais antigo, 8 ou 10 anos de uso, isso ainda é importante, mas não tão importante quanto quando o carro é seminovo, 1, 2, 3 anos de uso, né? De posse da placa do carro, você faz a pesquisa no site. Tem outros sites também importantes, como o Renajude, para saber se o proprietário do carro anterior, caso não esteja no nome de uma revenda, por exemplo, né? Já o nome da revenda está mais tranquilo. Mas se tiver no nome de uma pessoa física, é muito comum as revendas ficam com o carro para vender, mas não passam para o nome delas. Então, quando você vai comprar o carro, está no nome do dono anterior. Aí é muito importante que você verifique a situação do dono anterior, porque ele pode ter pendências com justiça. Você vai comprar o carro, vai financiar, às vezes o banco aceita financiar, e aí depois você está pagando o carro e o carro não consegue ser transferido para o seu nome. E você tem um abacaxi muito sério nas mãos, difícil solução, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Vai comprar o carro, manual, carimbos, documento, verificar através da placa também os outros dados do documento vai ser solicitado. Você verifica no site de pesquisa sobre o carro que vai te dar o histórico do carro, tá? Então esse é o primeiro ponto. Por que esse é o primeiro ponto? Porque fica até um pouco estranho no seguinte sentido: se eu vou até a concessionária, eu vejo o carro primeiro, né? Mas se eu vi o carro no anúncio de algum site, e eu liguei para saber notícia daquele carro, para ir olhar esse carro. Só que tem um detalhe: eu fazendo essa pesquisa antes de ir até a revenda, a concessionária, ou mesmo uma pessoa física, então se o carro já tiver algum problema, eu não vou perder meu tempo. Acontece muito com quem vai procurar o carro e não tem essa experiência. A pessoa procura o primeiro, o segundo carro e cansou. Então é nada procurar 2 carros. É muito pouco provável encontrar um carro bom a partir do segundo carro, a não ser que seja um carro de um parente, um vizinho, um carro que você conheça o histórico dele, conheça a pessoa que está vendendo, é uma pessoa de bem, honesta. Aí é um caso à parte. Mas caso seja uma pessoa física mais ou menos desconhecida ou totalmente desconhecida, uma revenda, uma concessionária, então esse é o primeiro ponto. Vamos olhar carimbos no manual, fazer o cálculo, verificar no documento, placa e outros detalhes para fazer a consulta nos sites especializados, olhar no Renajude, tá? De posse do nome do dono anterior, vai olhar no Renajude se tem alguma pendência. E tendo alguma pendência, você já descarta aquele carro, já vai olhar outro carro. Ok, pessoal? Obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.